vídeo de hoje do canal vamos falar da preparação do São Paulo para o último jogo da fase classificatória do Paulista e, claro, bastidores quentes. Então vamos perder tempo, vamos embora para o vídeo. Eu digo, o Oscar joga pela esquerda, a recomposição do Ferreirinha, por exemplo, é maior do que quando você tem Lucas, Luciano, Oscar e Caleri. Mas o fato é, quando o Caleri diz, olha, nós não ganhamos os últimos 5 jogos e o sexto de trás para frente, que foi contra o Mirassol, foi 4-1, mas a gente também não jogou bem. Isso é muito forte, levando em consideração, é muito simbólico, levando em consideração que o time jogou 11 vezes. E nós estamos falando de 6 jogos seguidos ruins, dito pelo Caleri. E PVC, tem uma outra situação também que eu, inclusive, citei aqui no De Primeira. Existe uma linha do tempo entre o jogo do Corinthians até o jogo do Mirassol. E aí, questionando algumas pessoas sobre esse jogo do Corinthians como um jogo bom, veio uma resposta do outro lado falando, mas o Rafael fez uma grande defesa numa cabeçada do Ramalho, se eu não me engano, ou do Kaká, não me lembro, e que se tivesse o Corinthians feito o gol, poderia mudar o rumo da história. O Corinthians também atacou, enfim, o São Paulo estava com mais volume, mas o Corinthians criou mais chances. Então, assim, há um incômodo sobre as atuações do São Paulo. A falta de evolução do time desde a pré-temporada. Há um incômodo claro hoje e isso é uma cobrança de melhora e que esses jogos finais do Campeonato Paulista vão ser determinantes para o futuro do Zubeldia. Além desse incômodo sobre a falta de um time para que ele ande em campo. E não são só as questões de rivalidade, né? Como poderia se imaginar. O São Paulo não perdeu para a Ponte Preta para prejudicar o Palmeiras. Ele não teve condição, não apresentou a mínima condição de ganhar da Ponte Preta, assim como fez contra o Bragantino, contra o Velo e contra a Inter de Limeira. O São Paulo está perdendo para ele mesmo. E pode perder a primeira colocação para o Novo Horizontino, que era impensável. Se ele empatasse as 5 partidas, ele já seria o primeiro colocado da sua chave. Se ele empatasse as 5 partidas. E aí, Tironi, não é possível não atrelar a situação do time no momento, do estádio vazio, do campo da Shakira, do atraso de salários, da formação do elenco, da falta de investimento, ao comando do São Paulo. O comando do São Paulo é o mesmo há anos. Está no seu 4º ano, né? 4º para 5º ano. E o São Paulo necessita que o presidente esclareça coisas que vão, sem dúvida, desaguar no campo de futebol. O ano de 2025 seria diferente? Cinto apertado? FIDIC? Tem um detalhe importante nessa história toda, né? O São Paulo não pode, pelas suas regras agora financeiras, recorrer a empréstimos que o presidente fazia no nome dele. O Vessone lembrou ontem a tal da profissionalização da dívida, né, Vessone? Sem poder fazer empréstimo, o São Paulo não pode, numa situação emergencial, contratar um jogador ou pagar um atrasado. Né? O São Paulo não pode. Simplesmente existem travas econômicas. E nessa situação, o fluxo de caixa não ia melhorar? Claro, não é da noite para o dia. Mas isso precisa ser explicado, estruturado, planejado, pensado. E acho que o São Paulo não pensou, e não planejou, e não cuidou dos detalhes de uma temporada que vai ser desafiadora na história do clube. As pessoas não estão percebendo isso. Nenhum clube de futebol do Brasil está fazendo o que o São Paulo está fazendo. Está tentando fazer. Eu nem sei se vai até o fim nessa história, com tudo o que está acontecendo. Então, aí, mais do que nunca, o São Paulo precisaria, em 2025, cuidar dos detalhes, do presidente aos gandulas, ou os caras que cuidam do campo, os abnegados que cuidam do campo natural depois do show da Shakira, para colocá-lo em condição mínima para receber São Paulo e Ponte Preta. E o São Paulo não está cuidando dos seus detalhes, literalmente. Do presidente a todos. Só os funcionários estão, a ponto do torcedor estar perdendo a conexão com o time de futebol. Essa história a gente já viu antes, ela é simples. Nesse elo, o Lucas falou, o Caleri falou, o Casares fugiu. E a gente sabe que se o Zubeldia, técnico do time, não passar pelo Novo Horizontino e fizer uma figura agora surpreendente no campeonato, ele vai cair, né? E o São Paulo, como nos anos anteriores, vai trocar o técnico no início do Brasileiro, pensando numa fórmula de chacoalhar e tudo mais, etc e tal. Eu só aviso,
as opções no mercado para treinador são piores do que nos anos anteriores, e mais, as condições financeiras do São Paulo são muito piores do que nos anos anteriores para fazer uma troca e tentar reajustar uma temporada mal pensada desde o início, né? Então, como a gente saiu andou em campo para dormiu no comando, ou se esquivou no comando. E as coisas no futebol, elas são sempre interligadas. As questões que o Corinthians, mas o Corinthians é uma bagunça, é uma zona fora de campo, e dentro de campo o Vessone vai cornetar daqui a pouco, que foi ontem. O Corinthians só funcionou o ano passado porque conseguiu blindar o time do extracampo, a torcida fez com que a torcida do São Paulo estava fazendo, levou o time no colo e não atrasou um vintém para jogador algum o ano inteiro. Senão não tem 10 vitórias seguidas, companheiros. Não tem essa situação, não tem milagre. E o contexto de um clube de futebol, ele influencia, sim, completamente. O Palmeiras tem as suas outras questões, o Massa fala, quando o Palmeiras está rachado, não anda, o Santos tem as suas outras questões, o São Paulo tem essa questão de um ano dos mais difíceis da sua história, que foi mal planejado. E o campo está gritando, está falando. A gente, insisto, repito para passar a bola para vocês, o desfecho mais cômodo, mais fácil, tirar o sofá da sala, é trocar o treinador, que acho que vai acontecer isso novamente, se o São Paulo não passar pelo Novo Horizontino. Mas, olha, as causas, como a expressão dos Tironi ontem foi perfeita. Zubeldia, tática, jogadores, são problemas da superfície, não é isso, Tironi? Superfície. É. A causa tá lá embaixo, tá nas catacumbas. O que eu falei aqui é isso, né? Que a gente olha a superfície e vê, não, o Zubeldia é ruim, o Luciano não pode jogar, o Lucas tá cansado, não sei o quê, o quarteto não pode funcionar, o Igor Vinícius não é jogador pro São Paulo. Você pode falar mil coisas, mas abaixo disso é que estão as coisas que estão acontecendo. Pelas declarações. Essas questões que assolam o São Paulo hoje não são nem questões do departamento de futebol do clube, que é o departamento lá que diminuiu a folha em 1,5 milhão, que tirou 17 e trouxe 4, etc e tal. As questões, o presidente do São Paulo tem a obrigação de esclarecer coisas muito importantes à comunidade são paulina. O presidente Júlio Casar não é mais ninguém, né? E não naquelas entrevistas que ele monta para um ou outro veículo, um ou outro companheiro, para simplesmente solar. Se submeter a uma entrevista, de fato. Como a Leila se submeteu, e às vezes até ela se dá mal por conta disso, né? Às vezes fala mais, fala menos, ou como qualquer dirigente de clube grande, ele tem que dar satisfação. Não é o Ronaldo, dono do Cruzeiro, naquele canto que a gente ficava berrando, mas Casares, Tantão, vem dar satisfação, né? Ele que gosta tanto de aparecer nas redes sociais nos momentos bons, de se comunicar pelas redes sociais, ele deve explicações, no plural, para a comunidade são paulina. Como está o dinheiro, da onde vem o dinheiro, como é que estão os 3 pontos que o Massini falou, como estão os 3 pontos, sobretudo a questão do FIDIC, como estão os atrasos, por que os atrasos, se os atrasos eram previsíveis ou não, qual a solução a curto prazo para isso, por que o Morumbi ficou para a Shakira, quanto deu o show da Shakira, quanto custou essa reforma de campo desse palco em T, quanto custou a aventura em Brasília, quanto custou a temporada nos Estados Unidos, tudo isso é questão do presidente do São Paulo. Não é só postar troféu ou vitória, tal. Existe o ônus de ser presidente do clube, e não só o bônus. O Casares só está vivendo com o bônus. Foi reeleito sem oposição, não tem oposição nenhuma naquela praga daquele clube social, naqueles clubinhos que a gente fala tanto do Bolinha, né, ou da Luluzinha, dependendo do caso. Ele governa até hoje para essa turma aí. A gente sabe. A renovação dos conselhos e tudo mais. O pessoal está careca de saber disso. A questão Melo-Corinthians. Massini também. Os caras governam para essa comunidade. Só que quem está enfurecida não é o cara da bocha ou da piscina do São Paulo, com a obra do córrego Antonico. É o torcedor do São Paulo, que está deixando de ir no estádio porque o presidente do clube é uma pessoa que só se comunica na boa quando lhe interessa. Ele precisa dar satisfação. Ontem, os jogadores livraram a barra dele, né? A ausência do Zubeldia, os jogadores se colocaram, 2 dos principais.
Eu, se sou jogador, se sou treinador, próximo jogo, próxima entrevista, quem fala é o presidente. Vai falar com o presidente. Vai falar com o presidente. Isso é questão do presidente. Isso é questão do presidente. Isso é questão do presidente. Que tá escondidão. Sabia o titular ontem para que na última rodada fosse o Banguzinho para que eles entrassem no mata-mata no playoff. O planejamento dele lá atrás foi errado. Aí deu errado. Ele teve que ir esse all-in, agora ele vai ter que ir all-in triplo. Porque ontem foi all-in e domingo ele vai ter que ir all-in de novo. Não tem. Quando é que o primeiro jogo do mata-mata é no final de semana ou no meio de semana já? Final de semana, no outro final de semana. Então ele vai com o primeirinho. Então ele vai com o titular, certeza. É por isso que ele cortou a folga hoje. Ele tem amanhã e sábado para treinar, porque ajustar ele não costuma ajustar mesmo. Então ele vai treinar amanhã e sábado. A questão aí a gente vai ver. Se ele não respeitar o São Bernardo, que faz uma campanha bem consistente, ele vai no 4-2-4 e aí a gente vai ver que ele é meio biruleibe mesmo, porque, cara, 4-2-4 tá exposto e os caras vão explorar isso. Se ele tiver se cagando de medo como tava com o Palmeiras, ele vai meter um 3-5-2 em São Bernardo. E aí eu acho que aí a gente vai conseguir ver o São Paulo com um 3-5-2, eu acho que com Oscar e Lucas dentro de campo. Então... Ô Ilcinho, mais do que isso, eu espero que ele tenha visto já o adversário do playoff, o adversário das quartas de final, o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que há muito tempo, sob o comando do Eduardo, joga num 3-5-2. Independente de onde seja o jogo, se ele colocar esse time dessa forma, que jogou ontem, ele vai sofrer contra o Novo Horizontino. Porque é um time que é muito aplicado taticamente e joga numa intensidade muito alta. Muito alta. E daí não importa onde vai ser o jogo. Falando de tática, vai ser no campo neutro. Se ele entrar com esse time, ele vai sofrer contra o Novo Horizontino, certeza absoluta. Corte, até brincar com o Tirone, meu companheiro. Quando a gente trabalhava num lugar fixo só, antes da vida itinerante, o nosso salário caía todo dia 5 do mês. É uma data base, 5 do mês. Se você pega aí o último dia 5, que seria uma data simbólica para zerar o compromisso. 5 de fevereiro. São Paulo 4, Mirassol 1. Depois, o 5 de fevereiro, não entrou e não ganhou. O torcedor pode fazer essa associação imediata, meu velho. E ele tem o direito de fazer associação, porque a direção do São Paulo não esclarece. Agora, assim, se a direção do São Paulo fala, olha, o FDIC ainda não está rodando, a nossa dívida é tal, a projeção para o mês 3 é tal, e tal. Se ele joga limpo com a gente, é um meio de comunicação entre o clube e o público e com os jogadores, você pode até entender esse atraso, essa situação e esse cenário para 2025. Desse jeito aí não dá para entender. E o presidente ter sumido das redes sociais quando começam a pulular denúncias de atraso e não pagamentos também é um sintoma, né? Então essa coisa corrói um time de futebol, não tem como. É claro que o Lucas vai falar, vamos resolver internamente, tal. Não é por conta disso, evidentemente, que o cara correu a mais ou correu menos, mas fazer bem, evidentemente, não faz. Como a gente, quando não caiu o pagamento do dia 5, você fica, no nosso caso, você fica desesperado, o Éder fica também. Não é uma coisa, não é normal, não dá para normalizar. E aí, Éder, para finalizar, você está pegando essa gestão desde o começo. Essa gestão, que está já no segundo mandato, pegou o São Paulo quebrado. Fato. Sem títulos. Agora, esse modus operandi de atrasar sistematicamente é política desta gestão. Né? Desta gestão. Não é da gestão, não dá para culpar a gestão anterior pelo que está acontecendo no dia a dia agora. Então, ou a direção do São Paulo dá a cara para bater, ou qualquer teoria da conspiração de torcedor está justificada. E quem vai estar exposto? É o jogador, que daqui a pouco é mercenário, e é o treinador, que é quem perde o cargo quando o time não ganha, não se empenha, não desempenha. Então, né, o diretor ou os diretores continuam nos mesmos lugares e o presidente sumiu do mapa da rede social. Esse é o São Paulo desgovernado nesse momento e exposto, as feridas expostas. Meus amigos, os titulares já voltaram para treinar, porque agora a vitória é mais do que necessária, né? Ou pelo menos empatar e torcer pro Novo Horizontino não vencer. Nossa, que loucura, né? O São Paulo teve 6 chances e não conseguiu. São Paulo que não vence desde o jogo contra o Mirassol.
complicada a situação, né? E dá para entender um pouco, porque tá uma bagunça lá dentro, né? O Casares tentando contornar esses atrasos de salários aí, atraso de direito de imagem, na verdade não um salário em carteira, falou que vai pagar até o final do mês e tal, mas São Paulo não pagou uma parcela da compra do Ferreirinha pro Grêmio, então também não dá pra cobrar os outros que não pagam São Paulo, né? Aí o Grêmio já botou o São Paulo na CBF, quer dizer, o Casares desaparecido, só nos bastidores ali, só tentando gerenciar aí mais uma grande cagada que ele fez, né? Porque realmente ele não resolve essa situação financeira de São Paulo, né? Porque todo ano a gente tem uma receita maior, mas a gente precisa muito maior que a receita, então tá complicado, né? Acho que o discurso de falar que pegou o São Paulo mal passou, porque já aumentou muita dívida. O discurso falar que conseguiu o título passou, porque o último título do São Paulo foi em 2023. Então agora cara, botar a cara a tapa e falar o que tá acontecendo, né? Cadê o Fidi? Já começou? Não começou? Porque se desfez de 19 jogadores e contratou 4. Funcionou isso financeiramente? Porque é o que parece, o São Paulo tem muitas dificuldades. Então é isso, né? O São Paulino não sabe o que acontece no São Paulo, né? A verdade é essa, e não tem confiança no que está acontecendo, né? Tudo bem, o Zubeldia não faz um trabalho legal, ok. Quem vai vir? Você vê o Botafogo até hoje procurando o técnico e não consegue. Quais são as opções? O quê? Renato Gaúcho? Renato Gaúcho que foi no Chala Podcast já meteu essa. Não tem praia, mas eu posso treinar no São Paulo. Você gostaria de Renato Gaúcho como técnico de São Paulo? Eu não. O Luxemburgo, parece também vai ser comentarista aí do programa do Galvão Bueno. Esse técnico de São Paulo é complicado, gente. As opções não são grandes opções. Olha, o Zubeldia também não ajuda, né? O Zubeldia também não ajuda. Acho que tá aí na cara, mete um 3-5-2, fecha a casinha. Vamos primeiro não tomar gol para depois fazer um golzinho. E o São Paulo do Muricy foi de 1-0 em 1-0 a conquistar o tricampeonato brasileiro. Acho que tem que começar a pensar nesse assunto, né? Essa questão de ser propositivo e tal não tá funcionando. A gente já perdeu para time de Série B, Série C, se eu não me engano já perdeu para Série D, então assim, tá, ou empatou, o time sem série, então tem que parar e fazer uma reflexão do que está acontecendo. É claro que aí nesse aspecto eu concordo com o Tironi, acho que o Zubeldia é a superfície, porque você tem outros problemas bem lá para dentro, que é a questão de gestão, questão financeira, você não sabe as coisas que acontecem em São Paulo, até a nível também de elenco. Acho que os jogadores desde a eliminação da Libertadores tem tanta culpa quanto o técnico, porque o São Paulo foi eliminado, para quem não se lembra, da Libertadores, empatando com o Botafogo no Morumbi, nos pênaltis. Caleri perdeu gol sem goleiro, Lucas perdeu pênalti, depois o Caleri perdeu pênalti. Então assim, São Paulo teve inúmeras chances para isso. O Botafogo, que era muito melhor que o São Paulo, e não foi capaz, né? Não foi competente para tal. E essa dor, esse distanciamento entre torcida e time é visível desde então, né? O último jogo com 22 mil foram 22 mil guerreiros, mas você sente cada vez mais que o torcedor está distante, né? E o torcedor está bem crítico, muito crítico com relação ao time. E agora não tem nem como não ser. O mais canal da acho que pega pesado, mas agora não tem nem mais como não ser. São 6 jogos horríveis que o São Paulo fez. E a diretoria tem esse movimento, baixe o ingresso, faça ações para trazer o torcedor de volta para o campo. Porque o torcedor é o maior patrimônio de São Paulo, foi ele que segurou São Paulo esses últimos anos inteiros, né? Então a gente espera aí, quer dizer, é só uma esperança, porque eu não espero mais nada dessa gestão. E tem sido colocado, antes o Paulo do Vale da Bandeirante falou aqui, se o Zubeldia não for campeão paulista, ele não fica. Então, cara, já começa a procurar o treinador, porque é muito difícil ser campeão paulista. Ainda mais com o futebolzinho que o São Paulo tá jogando, né? E tem outros clubes jogando futebol melhor. Entre eles o Novo Horizontino, que vai pegar o São Paulo. O São Bernardo, que o São Paulo vai jogar contra. O Corinthians, o Santos. Até o Santos deu uma melhorada bem rápida com o Neymar, entendeu? E o Palmeiras ainda tá vivo, porque o Palmeiras venceu, entendeu? Agora, o Palmeiras depende do São Bernardo não pontuar. Para o São Bernardo não pontuar, o São Paulo tem que vencer o São Bernardo fora de casa. E aí fica o dilema, né? Você classifica o Palmeiras, né?
Mas aí não classifica o São Paulo, mas talvez de segunda. Cara, São Paulo se colocou numa situação desnecessária. Teve chances para resolver a sua vida. E agora tá nesse drama aí. Diretoria correndo atrás de pagar atrasado. E a gente não sabe mais o que eles fazem. Porque tá todo mundo escondido na toca. Jogadores que tem que jogar jogo após jogo. Porque não conseguem matar a partida. E comissão técnica perdidinha. Zubeldia perdidinha. Acho que tá na cara. O jogo contra o Palmeiras mostrou como ele tinha que jogar. Deixa o quarteto. Deixa a ideia quarteto de lado. Treina uma outra situação. Não é demérito nenhum. E você vai ter mais opções no banco. Então, vamos aguardar para ver qual vai ser o São Paulo que enfrenta o São Bernardo. Mas os titulares já voltaram a treinar. Bastidores hiper mega superaquecido. E aí você vai entrar em discussão de grama sintética, grama natural. Cara, no momento, desculpa, Lucas, você tá mega fora de campo, dentro de campo. Tu tem que se concentrar em dentro de campo, melhorar. Fora de campo, depois você, com o Neymar e companhia, entram nesse assunto, entendeu? Porque não vai ser uma coisa que vai mudar agora, né? E agora também é bem tarde pra pedir mudança, né? Tinha que ter sido feito lá atrás. Não que não tenha que ser feito, acho que tem que ser feito. Mas acho que o foco agora é outro, é focar em campo e melhorar e obter os resultados o mais rápido possível. Mas fica a preocupação para finalizar. Campeonato Brasileiro. São Paulo que nas primeiras rodadas do Paulista tirou, agora vai, né? Volta a todas as casas possíveis e é preocupante, né? Se o Zubeldia não entendeu o que é o São Paulo, nem entendeu o calendário, e agora, depois do Paulista, que já jogou todos os torneios, agora ele entende como funciona. A gente espera que ele entenda o mais rápido possível e veja que quarteto em exceções, né? São Paulo precisa ser mais competitivo. São Paulo tem que fechar a casinha. São Paulo, para começar, não tem que tomar gol. Baliza 0. A partir daí, busquem um gol, né? E aí tem mais qualidade, porque você tem Oscar, tem Lucas e tudo mais. Mas esse tem que ser primordialmente o primeiro objetivo. Entrar em campo para não tomar gol, pontuar e aí depois buscar a vitória. Porque você chega a 5, 10 minutos de jogo, já tomou 1-0, aí chega o segundo tempo, toma outro gol, pô, aí ninguém aguenta, né? Aí não tem físico, não tem equipe que aguente toda hora ficar correndo atrás. Eu acho que São Paulo corra o jogo inteiro, certo, errado, corra, né? Então é isso, gente, é só um pequeno informativo / análise / opinião. E a expectativa fica aí pro jogo de domingo. Todos jogam no mesmo horário, na última rodada do Campeonato Paulista, para saber se o São Paulo jogará no Morumbi, se jogará no Novo Horizonte, que serão os classificados para a fase eliminatória do Campeonato Paulista. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Esperando esse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele like alto, ok? Saudações e cores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu!